Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Nord, do canal Careca de Saber. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o recurso bundle. Quem já teve algum contato com a Rede Nacional de Dados em Saúde pode ter percebido que esse recurso bundle ele está em todos os tipos de registro possível da RNDS, né? Por exemplo, eu já deixei aberto aqui um registro de imunobiológico administrado em campanha. O primeiro recurso é o bundle. Então eu queria falar um pouco mais sobre ele. Mas antes, eu gostaria de retomar alguns assuntos que eu comentei no vídeo de Structure Definition, que são o FHIR é composto por recursos, ok? Então a gente está aqui na documentação do FHIR. Se você ver aqui, a gente tem 143 recursos, alguma coisa assim. E entrar em qualquer um, eles são recursos sem obrigatoriedade de serem implementados, né? Então tá tudo zero de obrigatoriedade aqui, quando a gente olha para a cardinalidade. Só tem um quando ele está dentro de algum outro sub-recurso dentro desse recurso aqui. Ou seja, HL7 nos forneceu diversos tipos de recurso sem nenhuma obrigatoriedade. Eles dependem que cada país, que cada situação, região, entenda seu contexto, entenda suas motivações de registro e, assim, definam o que é obrigatório ou não em cada recurso. Né? Mas eu não posso chegar aqui e simplesmente mudar o recurso Diagnostic Report e colocar tudo obrigatório. Para eu fazer isso, para fazer alguma alteração modificando isso, eu tenho que criar um perfil. E o perfil vai ser responsável por fazer restrições dentro de um recurso que já existe. Então eu vou fazer algumas espécies de limitação aqui. Por exemplo, o identifier vai ser obrigatório e category ele não vai estar presente. Então eu vou tirar isso do meu recurso. No perfil eu faço essas coisas. Se eu quiser inserir algo novo, né, inserir um tipo de registro novo aqui dentro, eu vou ter que fazer uma especialização. A especialização, então, eu vou criar uma categoria específica para o meu diagnóstico que só existe no Brasil, só existe na minha região. Né? Então, recurso é algo amplo, perfil é uma restrição, especialização é inserir algo novo que não existe. E agora a gente tem um bundle. Eu vou abrir o recurso. Vou traduzir para português. Porque aqui no primeiro momento a gente tem o âmbito de utilização do bundle. Primeiro aqui, retorna um conjunto de recursos que atendem a alguns critérios como parte de alguma operação do servidor. Eu já vou explicar todos, tá? Vai ficar mais claro. Retornando um conjunto de versão de recursos como parte da operação do histórico de um servidor. Esse primeiro é pesquisa RESTful, o segundo é pesquisar pelo histórico, o terceiro é enviar um conjunto de recursos que fazem parte da troca de mensagem, que é o messaging. Agrupar um conjunto contínuo de recursos para atuar com uma relação intercambiável e persistente com integridade clínica. Isso é legal, eu já vou explicar bonitinho. O que são os documentos. Criar, atualizar, excluir um conjunto de recursos em um servidor com uma única operação. Transactions. Enviar notificação relacionada à assinatura ativa e armazenar uma coleção de recursos. Então, além de todas essas modificações que a gente pode fazer nos recursos, o bundle, né, permite a gente criar conjuntos. Então, eu posso vir aqui nessa parte de recursos e falar assim, vamos criar um bundle novo. Ele vai conter paciente, practitioner role, appointment response e medication. E eu vou unir tudo isso dentro de um bundle para representar um contexto clínico com alguma coisa específica. E para persistir esses dados, né, com mais integridade clínica, porque todos já vão junto. Então eu crio um conjunto e eu posso criar conjunto para diversas motivações. Hoje, em específico, eu vou falar só do Documents. Porém, eu vou mostrar aqui alguns vídeos que falam de Transactions. Se você quiser saber mais sobre Transactions, entra nesse vídeo aqui. Se você quiser saber mais sobre Messaging, é só entrar nesse vídeo
mais ou menos no meio aqui. Ele vai fazer um pouco de código. Vai até mostrar aqui, ó, 6 minutos e 13. Se você quiser saber mais sobre subscriptions, que é, eu acho que esse é assinaturas aqui. É só entrar nesse último vídeo desse mocinho aqui, muito bom, muito completo. Ele faz bastante vídeo sobre Fire. Acho que eu nunca tinha mostrado ele aqui, né? O Siddhartha Ramesh eu já tinha mostrado. Ok? Então, vou falar sobre documents. Daí vocês me perguntam, isso tá no recurso da RMDS, lá no registro? Não. Resource Type Bundle, Type Document. Todos, o RIA-C, RIA-R, Registro de Imunobiológico Administrado em Campanha, em Rotina, Registro de Atendimento Clínico, e todos os outros são do tipo Document. Né? Então, existem tipos de relação. Dentre elas, aqui nos interessa essa última aqui, Composition. Define um conjunto de informações relacionadas à assistência médica que são reunidos em um único documento lógico que fornece uma única declaração coerente de significado e estabelece seu próprio contexto em que tem atestado clínico com relação a quem está fazendo a declaração. O recurso composição fornece a estrutura básica do documento FHIR. O conteúdo completo do documento é expresso usando um bundle. As composições geralmente se referenciam a listas com focos específicos. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então, detalhe, né? Sempre que eu tenho o recurso Resource Type Bundle, do tipo documento, a primeira entrada vai ser Composition. Sempre. Regra. E é isso que esse recurso aqui do administrado em campanha faz. O primeiro recurso é Composition, e dele agrupa em seguida outro recurso, né? Bom, voltamos aqui para o recurso Bundle. Vamos dar uma olhadinha como é a estrutura dele. O Bundle ele tem diversas regras, então, para entender, ele é bom dar uma olhada aqui. Como ele pode ser usado em muitos contextos, então essas regras são para os múltiplos contextos e tem que ser aplicadas para quando esse contexto for usado. Primeiro ponto é Identifier. Se a gente vir aqui na RDS, a gente vai achar o Identifier. Dentro do Identifier, a gente pode usar alguns tipos de valores, né? Então, Use Type System Value Paired. Então, o Identifier que a RDS optou por usar é o System. Aí você tem que colocar tudo aqui a partir da regra deles. E o Value também a partir da regra deles. O Type, que é o Document, como eu falei aqui. Existem diversos tipos de Type. Timestamp. Depois tem algumas outras coisas, tipo link, mas o que nos importa é entry. A entry, ela pode ser moldada de algumas formas, né? Então esse é o recurso cru. O bundle eu vou moldar da forma que eu quero. A gente tem diversas ferramentas de pesquisa, né? Aquela parte do histórico, provavelmente você vai usar isso daqui para fazer alguma pesquisa no histórico. Request e response tem bem mais a ver com a parte de transactions. Mas eles não têm tanto a ver com a parte de document. A parte de document é simplesmente recurso. Então a gente vai ter um recurso do tipo bundle e esse recurso vai ter entradas. Na RNDS, essas entradas sempre tem uma full URL e um resource. Então vamos ver aqui. Full URL e o resource. Daí esse resource ele contém todos os recursos. Então esse primeiro resource é o que agrupa todos os recursos que tem a ver com esse bundle. Primeiro é composition, daí tem algumas definições. O segundo, immunization, né? Como eu tinha mostrado antes. Então, essa é a lógica do bundle, né? Ele é do tipo bundle, tem o type document, né? Quando está se referenciando a contexto clínico, vai ter uma entrada, dentro da entrada vai ter recursos, e dentro dos recursos você vai declarar o que foi especificado pela RNDS, né? Ou pela organização que você está se baseando. Por último, eu queria apresentar para vocês como eu crio um bundle de verdade, né? Infelizmente eu não consegui achar nenhum exemplo
E por isso eu pedi ajuda do ChatGPT. Me parece que ele é coerente, por isso que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, para eu declarar um bundle novo, eu vou ter que usar o Structure Definition. E aqui no Structure Definition, seguir as mesmas regras que eu falei para vocês. Então, tem que ter o ID, tem que ter uma URL, o URL do bundle, o nome, um status, algumas informações a mais, falar que é do tipo bundle, e aqui dentro declarar os elementos e as regras que estão relacionadas a esse elemento. Né? Bundle. Esse é um bundle do tipo document que contém composition e immunization. Bundle type, document. Daí bundle entry, que são as entradas. A entrada 0 ou 1 é composition. A entrada 2 é immunization. Né? É bem simples, né? Porque daí eu teria que ter essas declarações, esses campos dentro do Structure Definition, definindo as regras para eles também. Mas seria assim que a gente cria um novo bundle dentro do Fire, né? Usando Structure Definition e declarando as regras aqui dentro. Normalmente eu mostro vídeos que eu me baseei, só que eu não tive muitos vídeos para me basear do bundle, tá? Então, dessa vez eu vou ficar devendo, mas aquele vídeo dos Delta Hamed que eu mostrei, explicando transactions, ele é bom, então ele dá uma boa ideia de como funciona o bundle. Ok? Muito obrigado, gente. Não se esqueçam de se inscrever.